como a narrativa é teológica, esta narrativa de Lucas é teológica, não é jornalística, não é histórica, não é um facto histórico, não se está a escrever uma reportagem jornalística. Como é uma narrativa teológica, até pode não ter havido este acontecimento da pesca. Quer dizer, esta pesca concreta que aqui está, que faz parte desta narrativa teológica, uma descrição de uma ação de pescar, ou de duas, uma falhada e outra com resultados, pode não ter ocorrido. É uma construção teológica, a partir, certamente, de factos concretos, ocorridos, mas que depois quem constrói a narrativa trabalha a partir desses elementos e desses dados e dá-lhes o sentido teológico. Que já sabemos que o sentido teológico tem duas vertentes. A vertente do humano revela como é o ser humano segundo o projeto político de Deus, criador de filhas e filhos, em estado de liberdade e de maioridade, e revela também Deus. Este Deus que é criador assim, que está com um projeto desses assim, que nunca nos tem sido apresentado, porque sempre o Deus que nos tem sido apresentado ao longo destes 2000 anos ditos de cristianismo, tem sido sempre o Deus ídolo. Tem sido sempre um Deus ídolo. O Deus poder. Poder dos poderes. Portanto, o que dá cobertura a todos os poderes. O que está no topo da pirâmide. Mas isso é uma idolatria pura. E as igrejas têm andado, no fim de contas, a prestar culto a um ídolo. E não têm andado a revelar, a anunciar Deus Criador, o seu projeto político. E Jesus, que está inteira e totalmente ao serviço maiêutico da realização deste projeto político de Deus, que foi tão incompatível com o projeto político da trindade dos poderes, dos três poderes juntos, que os três poderes juntos não tiveram outra solução histórica senão liquidá-lo, matá-lo e apagar de vez da história e da memória da humanidade o seu nome. O seu nome. Ora, não há propriamente uma pesca, muito menos ela seria milagrosa. Quer dizer, se efetivamente os primeiros discípulos tiverem sido pescadores, podem até nem ter sido, porque a palavra pescador sabemos que faz referências, tem uma ressonância teológica, bíblico-teológica, e tem referências como eu já disse, tem referências com textos, com a literatura profética. Então, até pode acontecer que eles não sejam efetivamente pescadores. É verosímil, mas é mais provável que sim, que tenham sido pescadores, mas eram também pescadores no sentido político, portanto, no sentido de homens organizados politicamente para que, com um projeto político na linha do poder, efetivamente, não na linha maiêutica de Jesus e do projeto político de Deus, mas tinham um projeto político que os conduzia e que os fazia andar, que os fazia viver. Não andavam assim a ver passar os comboios ou os barcos. Comboios não havia na época. Ou os cavalos. Não andavam a ver passar os cavalos, nem andavam a ver passar os barcos. Andavam na sua sociedade atentos aos acontecimentos e sempre a ver como podiam intervir para transformar, para tomarem eles o poder, a expulsarem o império, tomarem eles o poder e criarem o império de Deus, que eles imaginavam que Deus também queria construir o seu império com os judeus à frente, é claro. Ora, admitamos que há efetivamente que eles são pescadores, então o Evangelho de Lucas constrói uma narrativa onde faz acontecer uma ação de pescar, ao contrário de Marcos e de Mateus, que não, dizem só que eram pescadores e tal, que estavam nas suas tarefas. Aqui põe-nos numa ação de pescar e dirige-se primeiro, também que é surpreendente, dirige-se primeiro a Simão.
Diz que Jesus, então o texto começa assim: estava junto do lago de Genezaré, já não lhe chama mar aqui, chama-lhe lago, e tem a sua intenção teológica. Chama-lhe lago de Genezaré, comprimindo-se à volta dele estava a multidão, ainda estava nos bons tempos, estava a começar, ainda estava nos bons tempos. Esta multidão depois vai exigir a sua morte, crucificada. Comprimindo-se à volta dele a multidão para escutar a palavra de Deus. Isto é, toda aquela população inicialmente olhava para Jesus como o grande líder do poder político. A alternativa de poder, não a alternativa de sociedade sem poder. A alternativa de sociedade com seres humanos plena e integralmente humanos. Que este é que é o projeto de Deus, criador. Não é o projeto do ídolo que quer sim, esse é que quer o poder. Então, junto do lago de Genezaré, a multidão comprimia-se à volta dele para escutar a palavra de Deus, porque calculava que Deus tinha este projeto de poder nacionalista que já vinha desde a casa real de David, Salomão, e que Jesus estaria agora aqui para executar esse projeto. Finalmente, o império de Deus iria acontecer e os judeus estariam ao comando desse império no mundo. E, portanto, andavam ali todos eufóricos, é claro. Mas Jesus não é nada assim. E vai ser a grande decepção para as populações, antes de mais, para as populações judaicas. E depois instigadas pelos seus líderes, isso então é horrível. Para escutar a palavra. Jesus, aqui curiosamente, ele começa a construir esta narrativa como uma espécie de episódio teológico e não diz o que é que Jesus esteve a ensinar, esteve a pregar. Só diz o facto. A população está ali comprimida para escutar a palavra de Deus, comprimida à volta de Jesus, para escutar a palavra de Deus. E não diz o que é que Jesus está a ensinar, a pregar. Não nos dá conteúdo nenhum. Depois acrescenta: Jesus vê duas barcas que se encontravam junto ao lago. Estão a ver? Tudo é diferente de Mateus e de Marcos. Duas barcas que ainda não falou em pessoas nenhumas, de pescadores. Vê duas barcas. No outro diz que vê logo Simão e André, dois irmãos. Aqui vê duas barcas que se encontravam junto ao lago. Os pescadores, agora é que vem os pescadores, tinham descido delas e lavavam as redes. Quer dizer, tinham andado numa operação de pescar e agora estavam a lavar as redes para uma próxima ação de pescar. Jesus entra numa das barcas, para ele tudo é comum, para Jesus é assim, para os seres humanos plenamente e integralmente humanos, tudo é comum. Só os poderes é que não deixam que seja assim. Os poderes é que inventaram a chamada propriedade privada. Porque tudo é comum a todos e segundo a necessidade de cada qual. Jesus entra com a sua autoridade humana, que não é poder, é dignidade humana, é a afirmação do humano sobre a ideologia, sobre tudo o que está construído contra os seres humanos. É esta autoridade humana que nos tem faltado a nós, porque andamos aqui sempre subjugados, submetidos dos poderes. E, portanto, nunca somos nós. Somos sempre o que os poderes querem que nós sejamos. Seus lacaios, seus súbditos, seus colaboradores, para a nossa humilhação e para a nossa vergonha. Já percebi.